Oi, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema da vida das mães que realmente pega bastante no primeiro ano de maternidade. O vídeo anterior eu fiz sobre a matricência. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. É importante a gente entender bastante sobre esse tema porque ajuda a dar uma paz, né? Sobre as mudanças que estão acontecendo dentro de nós, né? Uma vez que você conhece aquele caminho, né? Mesmo que por desenho, você sabe o que esperar dele, você sabe passar por isso com um pouco mais de sabedoria, tá bem? Então, se você não assistiu ainda, eu te aconselho a entender um pouco mais sobre esse tema, tá? Na vida da mulher que acabou de se tornar mãe. Hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente pode fazer assim que a gente tem o nosso bebê, que pode diminuir um pouco as nossas expectativas. Porque o que acontece? Sempre que a gente olha para uma mãe com um bebezinho pequeno, a gente tende a pensar com aquele ditado popular: nossa, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Parece que tá tudo sob controle na vida da pessoa. E a vida com o bebê, especialmente para aquelas mães que acabaram de se tornar mães e que estão com aquele turbilhão de coisas novas acontecendo na vida delas, é uma vida de adaptação mesmo, a coisas novas, a tudo aquilo que você não conhecia e que agora com o bebê você precisa lidar com uma série de novidades na sua identidade, novidades com a sua questão hormonal, novo relacionamento com o nosso parceiro, uma nova questão de olhar para fora e ver nós, como nós vamos nos encaixar no mercado de trabalho e tantas outras coisas. Esse é um desejo para essa mulher. O que acontece é que, justamente como eu falei para vocês, a gente tende a olhar para as pessoas de fora como tudo resolvido na vida das pessoas e só nós, né, que estamos passando por esse período, estamos com tantas batalhas. Parece que é só a nossa vida que tá bagunçada, é só a nossa casa que tá suja, que a gente não conseguiu organizar. Somos só nós que estamos com um turbilhão de sobrecarga, né? Parece que tá todo mundo linda, bem arrumada. E às vezes a gente se sente como, poxa, o que eu tô fazendo de errado que não tá dando certo comigo? Eu acho que tem duas coisas que a gente pode fazer que vão aliviar muito esse processo quando a gente se torna mãe. Uma delas é se olhar com compaixão, tá bom? E quando eu falo se olhar com compaixão, é você ter as suas expectativas não tão altas, porque o nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo, desde que a minha filha chegou, é alcançar a paz. Porque a ordem é um pouco mais difícil da gente estabelecer quando a gente tem criança pequena em casa. Não é impossível, tá bom? Mas isso é com o tempo. O primeiro ano, a sua expectativa, ela tem que ser em alcançar a paz. E como que você vai alcançar a paz? Começando a organizar, primeira coisa, a sua mente, tá? E como que você começa a organizar a sua mente? É quando você tem ali um espacinho para pensar no como será, como que você vai colocar as coisas no eixo depois que o bebê nasce. E para isso você precisa, primeira coisa, ter uma rotina de sono, né? Eu acho que o sono é a grande questão que pega para a maioria das mães, né? A privação de sono. Porque quando a gente não consegue dormir, nosso campo de estresse, ele fica muito mais sensível, certo? E essa mulher mais estressada, né, nós costumamos ser a coluna da casa, quem coloca as coisas no eixo. Eu acho que a primeira coisa quando você chega da maternidade é você conseguir fazer uma rotina de sono com a sua criança. E o que é fazer essa rotina de sono? Nossa, a criança vai ter horário para dormir. A criança não é robô, tá bom? Essa é a primeira coisa. Mas é você ter ali, no final do dia, todos os dias, uma rotina bem estabelecida. Se você não consegue ter durante o dia, tá? Essa coisa de acordar a criança sempre no mesmo horário, porque às vezes você esticou um pouquinho o seu sono, porque geralmente os bebês, eles são um pouco reloginhos, né? Eles tendem a acordar, por exemplo, sempre no mesmo horário, mas isso não é uma questão concreta, né? Você não pode bater o martelo em relação a isso, que o seu bebê sempre vai acordar no mesmo horário. Vão ter dias diferentes, a rotina é diferente. Todos os dias você vai ter que saber dançar conforme a música.
Você vai ter que saber fazer um malabarismo para que as coisas elas entrem no eixo. E essa é a primeira coisa das mães, né? É colocar uma rotina para a criança, pelo menos a rotina noturna. Fazer ali um horário do banho para o bebê todos os dias no mesmo horário e depois do banho já colocar a rotina do sono noturno, aquela rotina de deixar o ambiente da casa um pouco mais calmo, baixar as luzes e fazer esse bebê dormir sempre no mesmo horário. Significa que isso vai ser uma verdade concreta? Esse bebê vai conseguir dormir de primeira, vai dormir a noite toda? Existem crianças e crianças, bebês e bebês, tá bom? Nenhum bebê é igual. Isso a gente tem que colocar na nossa cabeça. Mas tem um caminho que a gente pode seguir de fazer com que essa criança, pelo menos ela comece a compreender o primeiro ano, tá? A gente tem que ter a expectativa de que o primeiro ano ele vai ser realmente bagunçado. Esse bebê, ele acabou de chegar para você e você ainda tá conhecendo ele e você tá começando a entender como que ele vai encaixar na tua rotina. Eu acho que é geralmente nesse período noturno que a gente começa a organizar a nossa mente, tá? Como que eu vou fazer para resolver as coisas, a multidão de coisas que veio junto com o bebê? É geralmente quando chega a rotina noturna, que a gente coloca o bebê para dormir. Uma vez que você começar a fazer isso todos os dias igualmente, né? Você chegou da maternidade e começou a fazer isso todos os dias, no mesmo horário, sem fazer com que esse bebê desperte novamente, a tendência é que esse bebê compreenda. Se esse bebê ele não estiver compreendendo, pode ter algumas questões, tá? Com o desenvolvimento da criança. A gente precisa, para vocês que estão no Brasil, ver o pediatra, tá bom? Ver se não é uma questão ligada à dor do bebê, tá bom? Uma vez que você não conseguiu estabelecer essa rotina noturna e conseguiu colocar esse bebê para dormir todos os dias no mesmo horário, se esse bebê tá acordando direto, algo não está bem. Talvez algo relacionado à fome, tá? A amamentação. Esse bebê, ele acabou de chegar para você e você ainda tá conhecendo ele e você tá começando a entender como que ele vai encaixar na tua rotina. Uma vez que você conseguiu estabelecer essa rotina certinha, esse horário bonitinho com o bebê, você consegue começar a pensar em como você pode resolver a sua vida, como você vai colocar o seu casamento no meio, como você vai começar a se organizar com a rotina da casa, tá bom? Eu acho que essa é a primeira grande preocupação que a gente tem que ter, tá? Com a rotina, pelo menos, noturna da criança. Tem muitas famílias que conseguem alcançar essa tranquilidade, tá? E alcançar a paz não significa a ausência de problemas, mas a sua sabedoria em lidar com esses problemas. Uma vez que você alcançou essa questão da rotina, pelo menos a rotina noturna, bem estabelecida para que você possa descansar um pouco durante a noite e para que você possa dormir ali no mínimo umas 6 horas, pelo menos, né, de sono materno, a gente já tem energia no próximo dia e mais tranquilidade para lidar com as intempéries que o próximo dia pode ter, né, e que a própria noite pode ter. Eu acho que todas nós mulheres, a gente precisa de um tempo também para olhar para nós, né? E uma vez que você faz essa rotininha de sono com o bebê, você tem ali um gap, né, onde o bebê fica dormindo e você pode, enfim, fazer alguma atividade para você. Às vezes você precisa só reparar o seu sono. Nessas migalhas de tempo que a gente tem entre uma amamentação e um sono, é que nós vamos conseguindo nos recarregar, pelo menos um pouquinho. É importante que a gente se olhe com essa compaixão, tá? De conseguir lembrar que a gente também é um ser humano, né? Nesse processo, que a gente também precisa de um cuidado. E muitas vezes esse cuidado tem que ser de nós com nós mesmas, tá? Muitas vezes a gente vai esperar esse cuidado de fora e a gente acaba se frustrando. Mas nesse processo, por que é bom que a gente se autoconheça antes de chegar à maternidade? Porque aquela mulher que ela conhece de si, ela sabe os mimos que ela pode dar para ela mesma, talvez só o silêncio que ela pode dar para ela mesma. Para ela conseguir se recompor, nem que seja só um pouquinho. Preciso só tomar um chá agora, sozinha, né? É importante que você tenha esses rituais com você mesmo, tá bom? Enquanto o bebê dorme. Geralmente é isso, a gente não consegue se recarregar por completo,
depois que a criança chega, né? Logo depois que a criança chega. Esse processo, ele realmente é um processo de que bagunçou tudo e agora você vai precisar encontrar um novo ser. Quem é você nova depois que o seu bebê chegou, tá? Se dê mimos. Se é uma escova que você precisa fazer, você pode fazer assim, separar o seu dia, por exemplo. Na segunda-feira, o que eu vou fazer quando o bebê dormir? Vou tomar um banho e dar aquela bela lavada no meu cabelo que eu tô precisando, sabe? Aí, beleza. No outro dia, você fala assim, o que eu vou dar de mimo pra mim hoje quando meu bebê dormir? Eu vou hoje fazer uma bela de uma escova no meu cabelo, vou dar um belo de um trato no meu cabelo. E faz essa rotina, tá? Ajeita o seu cabelo quando seu bebê dormir. Talvez você não consiga fazer um ritual de 1 hora, mas que você faça 5 minutos, 15 minutos. O tempo que você achar que já te preenche um pouco. No outro dia, na quarta-feira, hoje eu vou fazer uma esfoliação na minha pele. E aí você faz a esfoliação na sua pele. No outro dia, você pode pensar, hoje eu vou tirar as cutículas das minhas unhas que estão um pouquinho ruins. Mesmo que eu não consiga fazer as minhas unhas por completo, eu posso tirar a minha cutícula, eu posso lixar a minha unha. No outro dia, o que você pode fazer? Hoje eu posso tirar minha sobrancelha, né? Em 15 minutos, será que eu consigo marcar com alguém? Ou, por exemplo, eu sempre tirei a minha própria sobrancelha. Será que eu consigo reservar 15 minutos para mim no espelho? É você realmente fracionar o seu tempo, porque você não vai mais ter o tempo que você tinha para você. Isso de fato é, né? Mas entre o bebê acordar e dormir e você correr esse risco, tira 15 minutinhos para você, todos os dias, 5 minutinhos para você, tá? Para que você não deixe aquela avalanche do desleixo cair sobre você. Você é uma vida, você é um ser humano e você também precisa dos seus cuidados, tá bem? Então, esses pequenos rituais de autoconhecimento, de saber o que faz bem para você, podem te ajudar muito nesse processo e você realmente não cair assim no desleixo, tá bom? Tem aquelas mulheres que gostam, como eu falei, de ler um livro, talvez isso vai fazer bem para você, para o seu intelecto, enfim. Gente, tem muitas formas de dar agrados para nós quando os nossos filhos nascem. E você pode fazer também tirar 15 minutos para o seu parceiro, porque a gente precisa, né, nesse processo, tentar encontrar um tempo para o nosso casamento, né? Muitas vezes tá ali a pilha de roupa cheia e a gente já vai de cara fazer essas coisas, né? Os nossos afazeres domésticos. Mas eu acho assim, lembra da tão sonhada paz que a gente consegue encontrar? Que eu falei que é a prioridade, né? Se você quiser ter uma família bem estruturada, você precisa tentar encontrar a paz, né? A paz é o grande alvo que a gente tem que querer encontrar quando a gente constrói família, tá bom? E é muito difícil, de fato, não é fácil depois que o bebê chega, tá bom? São muitas coisas novas, mas o nosso intuito, o nosso coração tem que estar todos os dias de acordar, né, e pensar como hoje eu vou fazer para encontrar a paz. Esse é realmente um dos meus lemas, tá bom? Como eu vou fazer para encontrar a paz no dia de hoje, nas circunstâncias que eu tenho hoje, com os desafios que eu vou ter hoje. É isso que eu quero encontrar. Uma vez que se estabeleceu a rotina do sono, tá? Que você já decidiu se você vai dar fórmula pro seu bebê, que você vai amamentar o seu bebê, o outro grande aspecto da maternidade que incomoda muito as mães e que pode tirar muito a paz de uma família, e que poucas pessoas se atentam a isso, é a introdução alimentar, tá bom? Gente, uma criança não se alimentar bem, não conseguir comer bem, e você pode começar dando papinha, né? A papinha industrializada para sua criança. Mas uma vez que você estabeleceu isso de dar papinha para o seu filho e que você não conseguiu avançar na introdução alimentar e que você não estudou para esse assunto, que você não sabe a bola de neve que isso pode virar na sua vida se você não se atentar a esse assunto, infelizmente, assim, é uma grande cilada não estudar para introdução alimentar. E a paz, ela vai por água abaixo, tá bom? Quando uma criança começa nessa de papinha, se você não evoluir as texturas na alimentação dessa criança, é como se fosse uma avalanche, tá bom? Por mais que o sono esteja resolvido, o sono e a alimentação, elas andam ali no desenvolvimento da criança.
E aí, o que acontece? A criança começa a ficar doente, né? Você começa a ter vários problemas. Problema com mastigação, mais pra frente você pode encontrar. Tem crianças que não vão evoluir na mastigação. Vão ter crianças que vão ter um sério problema com o paladar, tá bom? E isso desencadeia uma série de problemas, né? Mais pra frente, a seletividade alimentar, que a gente só pode bater o martelo de que a criança é seletiva, né? Segundo os nutricionistas, quando chega os 2 anos de idade dessa criança. Então, você tem até os 2 anos de idade do seu bebê para você lutar com todas as suas forças para estabelecer o hábito da alimentação saudável dentro da sua casa, tá bom? E tudo isso você pode aprender dentro do meu curso, tá? Do meu aulão de introdução alimentar. Foi pensando nesse tema da paz, tá? De como estabelecer as coisas para que a gente possa encontrar o caminho da paz, que eu fiz esse curso, tá? De introdução alimentar, pensando em como facilitar um pouco esse processo de primeiro ano de maternidade, a vida das mães e a vida das crianças no geral, que eu criei isso para vocês, tá bom? Vou deixar o link também na descrição para quem se interessar. Introdução alimentar é um tema de utilidade pública. Todas as mulheres que estão grávidas ou que estão amamentando e que em breve, né, tá chegando perto dos 6 meses do seu filho, se atenta nesse assunto. Se você quiser começar a construir uma relação de qualidade tanto com o bebê, porque traumatiza, tá? A tua relação com a criança também vai por água abaixo quando você não entende desse assunto, porque geralmente começa uma coisa de machucar a criança na hora da mesa, que deveria ser a hora de grande conexão com a criança. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de compartilhar com aquelas mãezinhas que estão no primeiro ano das suas vidas, tá bom? Que estão se comparando, que estão com os grandes problemas. Gente, assim, tenta colocar na sua cabeça de você dar foco nessas 2 coisas, que são as mais importantes. As outras, com o tempo, a gente vai conseguindo encaixar melhor, tá bom? A criança vai estabelecendo melhor a sua rotina, e você tem que focar é que esse primeiro ano é bagunçado mesmo, é um ano de adaptação do bebê, o bebê muitas vezes pode não dormir na primeira, tá bom? Mas assim, é você ser firme nesse propósito. E a outra questão é essa, da introdução alimentar, tá bom? De estudar bastante para a introdução alimentar e ter a certeza de que você tá dando o seu melhor nesse processo, para que o seu filho consiga alcançar uma boa nutrição, para que ele consiga se desenvolver bem e para que as coisas não desandem, a sua conexão com o seu filho, enfim, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem precisa, porque tem muita gente que pode estar precisando desse conteúdo, tá bom? E não se esqueça também de se inscrever no canal, tá bom? Comenta, me ajudem a poder encontrar as mães que realmente precisam desse conteúdo, porque eu tenho certeza, tá? Que eu não comecei a fazer isso aqui em vão. Eu comecei a fazer realmente para que possa ter diferença em qualquer vida, tá? Que encontrar por aí, qualquer vida que possa ter benefício assistindo esse conteúdo. É esse o meu grande intuito, poder fazer a diferença para alguém, que alguém encontre mais tranquilidade assistindo esses vídeos aqui. Até o próximo vídeo.